Noite, amada igreja. Boa noite, amada igreja. Aleluia. É isso aí. Estamos em um pequeno número, porém a gente almeja uma multidão. E a alegria do Senhor é a nossa força e nós precisamos cada vez mais tomar posse dessa certeza. Porque tudo conspira para que a gente se abata. Tudo. O mundo inteiro ele conspira para que a gente saia daquilo que Deus quer para nós, que é a alegria do Senhor. Porque o Senhor, Ele tem muito mais para nós, mas nós precisamos querer essa energia, nós precisamos buscar essa energia, independente das circunstâncias. Tivemos, graças a Deus, um final de semana abençoadíssimo, no qual o Senhor derramou a glória aqui, no qual essas cadeiras foram poucas para a quantidade de pessoas que adentraram essa casa de oração. E essa alegria ela tem que nos preencher e continuar nos impulsionando. Porque se nós não tivermos esse discernimento e esse entendimento, a gente vai esmorecer na primeira dificuldade que aparecer. E aí, amados, quem ganha com isso? Se a gente cede ao cansaço, se a gente cede, eu creio que não a preguiça, porque creio que todos estão trabalhando nesse momento, ou estavam, ou virão a trabalhar mais tarde, mas eu creio que há o desgaste que o mundo imputa a nós. Nós não somos desse mundo, nós precisamos viver as coisas de Deus, as coisas espirituais, e o nosso espírito tem que estar o tempo todo alerta, amém? Eu convido a amada igreja a refletirmos juntos, lá em Salmos 119, a partir do 101, porque de todas as coisas que nós vivemos, nós precisamos guardar o nosso coração, é dele que procederá as saídas da vida. O nosso coração, aquele espírito que é ministrado pelo Espírito Santo, esse precisa constantemente entender que não é de verdade, ele não está afadado às coisas do mundo. A carne não tem poder sobre o Espírito, desde que nós alimentemos o Espírito, amém? E vamos lá, nesse entendimento. Desviei meus pés de todas as trilhas do mal, para guardar a tua palavra. Não me afasto de tuas ordenâncias, pois tu mesmo me ensinas. Quão doces são os teus decretos ao meu paladar, mais que o mel à minha boca. Graças aos teus preceitos tenho entendimento, por isso detesto todos os caminhos da mentira. Tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e a luz que clareia o meu caminho. Fiz um juramento e o confirmo: obedecerei às tuas justas ordenanças. Esta é uma palavra de Deus para nós hoje, amados, para que os nossos passos sejam guiados pelo autor e consumador da nossa fé. Se nós entendemos que Deus está nos guiando, nós também precisamos entender que nós estamos voltando para o céu, e tudo que nós passamos aqui faz parte desse processo. Nós podemos viver esse processo de uma forma que ele seja um peso, ou podemos viver esse processo de uma forma que ele seja um impulsor para as nossas vontades de almejar e alcançar aquilo que Deus tem para as nossas vidas. Essa é a palavra que Deus trouxe a nós, para abrirmos o nosso coração, para que a essência de tudo que Ele deixou escrito no livro da vida, ela venha a fluir através de nós. Mas primeiro nós precisaremos abrir o coração para que ela entre e faça esse mover dentro de nós, amém? Se coloquem de pé, vamos orar, vamos convidar ao Espírito de Deus, porque a festa que nós tivemos, pelos 2 anos e daqui a pouco pelos 20 anos de Aliança Cristã, essa também é uma festa nos céus, porque o Evangelho tem sido ministrado, o Evangelho tem sido trazido de uma forma a qual ele nos aperfeiçoa,
nos aperfeiçoa cada vez mais a buscar a semelhança de Cristo. Amém? Curvem vossas cabeças. Maravilhoso Deus, bondoso Pai, eis aqui mais uma vez o teu povo, o povo que clama pelo teu nome, que se chama pelo teu nome. Nós estamos aqui, Deus, com o coração aberto, com o coração sedento pela tua presença. Sabemos, Deus, que tudo conspirou para que hoje nós não estivéssemos aqui. Mas no nome de Jesus Cristo de Nazaré, nós te convidamos, Pai. Venha nos encher da tua presença, venha trazer a tua graça, venha trazer a tua glória, para que as dificuldades se tornem pequenas, como um grão de areia e não nos incomodem. Para que a imensidão do mar, que é a tua vontade, essa, Senhor, nos inunde e transborde do teu amor através da nossa vida. Traga a tua vontade, Deus, traga a tua palavra, Senhor, traga quem o Senhor é, para que nós vivamos a plenitude do teu amor, que é um amor que direciona, que é um amor que corrige, que é um amor que nos afaga, é um amor que nos cuida, quando também precisamos de carinho, Deus. Obrigado, Senhor, obrigado por tanto amor desprendido sobre as nossas vidas. Nós te adoramos, nós te entronizamos nesse culto, nessa casa de oração. Receba, Senhor, receba a nossa adoração, receba o nosso louvor, que ele chegue às tuas narinas como um aroma agradável. E se ainda estiver ou tiver qualquer coisa dentro de nós que impeça, Deus, que esse perfume que o Senhor pede para que exalemos, para que o Senhor sinta a fragrância da nossa adoração, que o Senhor venha remover dos nossos corações, Deus. Tira, Senhor, tudo aquilo que tem nos afastado da tua presença. Traga, Senhor, aqueles que estão a caminho, em segurança, debaixo da tua proteção. Traga, Senhor, os teus filhos para terem intimidade com o Senhor, para que o mundo, nem as ambições que vêm cegando os nossos olhos, Pai, essa, Senhor, seja maior do que o Senhor tem pelas nossas vidas. Sabemos que o amor que Cristo tem pelas nossas vidas, nada nesse mundo pode afastar de nós, mas sabemos que nós podemos nos afastar desse amor. Não deixa, Deus, não deixa, Senhor, traga mais filhos para receber do teu amor. E aqueles que não entenderam, Pai, aqueles que não entenderam esse amor que é sacrificial, que o Senhor coloque no profundo de suas almas, para que eles, Pai, sejam curados, sejam libertos e sejam tratados pelo teu amor. Essa é a oração da tua igreja, essa é a oração dos teus filhos, essa é a oração de um povo que carece do teu amor e da tua misericórdia. E no nome de Jesus nós te adoramos. Amém e amém. Aleluia. Então nos alegremos no Senhor, porque a alegria do Senhor continua sendo a nossa força. Amém?
tesouro maior desse mundo me foi dado como herança eterna. Maior prova de um amor tão profundo. Tenho vida, alegria em todo tempo. Tenho amigos, família, muitos irmãos. Pois Jesus, meu amigo verdadeiro, e fez tudo ao me dar a salvação. Louvarei ao Senhor em todo tempo. Seu louvor estará continuamente em meus lábios e também no coração. Jesus Cristo será sempre nossa canção.
O sol voa até que descobrir. E um dia tanta glória, um dia tanta glória vale mais que aqui, movendo entre nós, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, mudando destinos, te adorarei, te adorarei. Te adorarei, estás aqui, transformando nossas vidas. Te adorarei, te adorarei. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus,
Tu és a resposta, Jesus. Enxugue as lágrimas, restaure os corações. Tu és a resposta, Jesus. Enxugue as lágrimas, restaure os corações. Tu és a resposta, Jesus. Enxuga as lágrimas, restaura os corações. Tu és a resposta, Jesus. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho do deserto, luz da escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz da escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. 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 Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Podem tomar seus assentos. Boa noite, a graça e a paz a todos, amém? Gostaria de chamar as crianças, que nós pudéssemos orar por elas. Acho que os bebês cansaram esse final de semana, não apareceu hoje. Estendam suas mãos, vamos orar pelas crianças. Amém. Obrigada, Senhor. Obrigado pela vida de cada criança que aqui está. Senhor, venha proteger, Pai, que tire qualquer espírito de confusão, de bagunça, Senhor. Que eles estejam atentos cada vez mais à Tua palavra, à Tua presença na vida deles. Que o Senhor possa, Pai, usar a Paula, usar a Manuela ali naquela sala, para que elas possam ser boca de Deus naquele local. Obrigada, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Gostaria que vocês abrissem a Bíblia em Eclesiastes 3. Essa passagem, ela foi até citada esse final de semana pelo Gerson, na hora que ele foi dar o testemunho dele, mas eu gostaria de ler novamente com vocês. Amém? Amém ou misericórdia? Eclesiastes 3:1. Tudo tem a sua ocasião própria, e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer. Tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Tempo de matar e tempo de curar. Tempo de derribar e tempo de edificar. Tempo de chorar e tempo de rir.
tempo de prantear e tempo de dançar, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar e tempo de abster-se de abraçar, tempo de buscar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de deitar fora, tempo de rasgar e tempo de cocer, tempo de estar calado e tempo de falar, tempo de amar e tempo de odiar, tempo de guerra e tempo de paz. Que proveito tem o trabalhador naquilo que trabalha? Até aqui. Vou ler o 10 também. Tenho visto o trabalho penoso que Deus deu aos filhos dos homens, para neles se exercitarem. Deus, como diz a palavra aqui, nos dá o trabalho para que nós possamos crescer nele. E há tempo para todas as coisas, né? Como diz a palavra, tempo para plantar, tempo para colher. E chegou o nosso momento de estar plantando, de estar semeando, através do dízimo, através das nossas ofertas, e que nós possamos ser gratos a cada tempo desse, por mais difícil que seja o tempo. Às vezes é tempo de guerra, é um tempo difícil, é tempo de choro, é um tempo difícil. Mas que nós possamos ter o coração aberto para deixar Deus trabalhar na gente a cada momento, a todo tempo, nós temos que dar graças a Deus, independente se Ele é bom ou se Ele é ruim. Então que nós possamos nesse momento devolver o nosso dízimo e semear no altar do Senhor. Amém? Fiquem à vontade. Não caminhamos pelo que vemos, o que nos move é o que nós cremos. Nação santa, somos a igreja, vivemos por fé, estamos de pé. A perseguição não parou a igreja, o Coliseu não parou a igreja, os leões não pararam a igreja do Senhor. O inferno não pode prevalecer. Vamos avançar, não vamos parar de crescer. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. Não caminhamos pelo que vemos, o que nos move é o que nós cremos. Nação santa, somos a igreja, vivemos por fé, estamos de pé. Amém. Glória a Deus. A perseguição não vai parar a igreja. Nós vamos continuar de pé, em nome de Jesus. Gostaria que você estendesse as mãos para que nós possamos orar. Pai querido, obrigado, Senhor. Obrigado por cada dízimo devolvido, por cada oferta, Pai, semeada aqui nessa casa de oração. O Senhor venha multiplicar, Senhor, na casa de todos aqueles, Senhor, que dizimaram, que ofertaram, aqueles, Pai, que não conseguiram nesse momento fazer isso. O Senhor venha abrir portas de emprego, Senhor. Venha abençoar, Pai, cada família dessa casa de oração. Que o Senhor venha multiplicar bênçãos. Que o Senhor venha multiplicar saúde, Pai, para que cada um consiga correr atrás dos seus sonhos. Em nome de Jesus, amém.
Gostaria de saber se tem algum visitante hoje. Creio que não, né? Todos da casa, em nome de Jesus. Vamos aos recados. Amados irmãos, em Cristo Jesus, estejam atentos aos avisos da semana. Junte-se a nós, todas as sextas-feiras que antecedem a Santa Ceia, para a oração de vigília. A partir das 22 horas, estaremos unidos em oração até às 2 horas da manhã. Vamos clamar juntos, pela nossa igreja, nação, família e amigos. Esperamos por vocês. Convite especial. Neste sábado, dia 4 de novembro, às 13h30, estaremos nos encontrando na sede da Aliança Cristã, para o nosso emocionante batismo nas águas. Partiremos juntos em caravana para a chácara. Não esqueça de trazer seus salgadinhos, bolos e bebidas favoritas para compartilharmos após a cerimônia. Sua presença é essencial para tornar este dia ainda mais especial. Neste ano de 2023, a Aliança Cristã completa 20 anos de sua criação. E motivos não faltam para comemorar. Firmados no ensino da Palavra de Deus, temos membros em 17 espaços físicos espalhados por 5 estados do país. A promessa de Deus está se cumprindo, por meio da fé inabalável de seus membros, e do trabalho incansável de amar, cuidar, servir e alcançar vidas. Graças à ação do Espírito Santo, muitas pessoas foram curadas e libertadas, em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Para comemorar essas 2 décadas de trabalho, realizaremos mais uma edição do Aviva Convenção, com o propósito de celebrar essa caminhada e agradecer a Deus por tudo que vivemos até aqui, onde todos foram ferramentas preciosas. Não esqueça, e entre os dias 17 e 21 de novembro estaremos reunidos na sede da igreja. Agende essas datas e venha fazer parte dessa história. No dia 19 de novembro, não teremos culto, nos núcleos. Estaremos todos reunidos na sede da igreja, no evento Aviva Convenção, em comemoração aos 20 anos de fundação. Espero por vocês lá. Amém, glória a Deus. Só reforçando o recado, não haverá semana de oração, né? Nós vamos estar se encontrando, todo mundo, todos os núcleos, lá na sede, das 10 às 2 da manhã. Vai ser uma vigília, tá bom? Sobre o batismo, aos que forem batizar, a gente vai estar mandando todas as informações no grupo, para vocês ficarem informados de como que vai ser e como que funciona, tá bem? Gostaria de convidar a Lola. Para nos passar a mensagem abençoada dessa noite. Amém. Boa noite, paz do Senhor. Eu sou a Lola do William, casados há quase 5 anos, e é sempre muito bom vir aqui para compartilhar a palavra do Senhor. Espero que nessa noite também não seja diferente, porque Deus já está aqui e Ele já deu spoiler no momento da adoração e foi incrível. Bom, o irmão pediu que eu compartilhasse um tema para que ele fizesse a arte e até no meio da tarde estava tudo certo, que eu ia trazer essa palavra, mas eu fui para o meu momento de... dentro de mim começou um turbilhão de sensações. Eu falei, vou orar, o que Deus quer falar com a igreja? Mas amém, um cristão sem propósito é um cristão sem sucesso. Deus tem trabalhado muito na minha vida em relação a isso, a propósito. A propósito. Antes eu achava que meu propósito, não, vou ser pastora. Meu propósito é... E eu descobri que vai muito além apenas dos ministérios. O Senhor nos quer com propósito na nossa área de atuação. E eu sempre venho falar, porque eu sou professora, porque é dentro da sala de aula, porque na escola. Irmãos, e está indo muito além. Aí, já fui para Brasília, agora eu estou mexendo com políticas públicas, vou para Brasília de novo. O Senhor nos quer nas áreas onde o mal está, onde o mal está tentando dominar, e o Senhor nos quer lá. Então, o propósito do Senhor, ele precisa estar vivo dentro dos nossos corações. Então, qual é o meu propósito? O que eu estou fazendo de transformação no meu meio? O que o Senhor quer através de mim? Mas eu
fico em casa, cuido das crianças, cuido da minha casa. Tá, mas e aí? O que você tem feito? Deixado o Senhor agir através da sua vida. Hoje, a minha área de atuação é educação. Eu não vou ser apenas uma professora. Eu vou ser um agente de transformação do Senhor ali. E eu descobri que não é só na escola, é na educação brasileira. E Deus, Ele tem planos que a gente não imagina. Ao ponto que, nesse último semestre, o Senhor mudou minha rotina, mudou minha forma de pensar, expandiu os meus horizontes. Eu não estou entendendo nada ainda. Eu só estou vivendo. E um jovem que eu conheci em Brasília, ele mandou uma mensagem hoje: nossa, quero ser igual a senhora, professora, porque eu estava com o secretário de educação essa semana. Eu falei assim, sabe como você vai viver isso? O dia que você disser, eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Aí ele falou, nossa, professora, é a minha oração todos os dias. Falei, então pode ter certeza que uma hora a sua rotina vai mudar. A sua história vai ser transformada, porque o Senhor vai pegar e vai te enviar. E é o que tem acontecido na minha vida. O Senhor está me enviando a falar com autoridades de alto escalão, que eu só via na televisão. E hoje são pessoas que eu sento para discutir políticas públicas, para mudar a realidade da educação, que é onde eu trabalho. Então, por isso que eu ia trazer esse propósito, mas o Senhor começou a trazer no meu coração sobre Abraão, sobre fé, sobre fortalecer a nossa fé para viver esse propósito. Amém? Abra comigo em Romanos, no capítulo 4. Deixa aberto aí. O Senhor usa os improváveis. Então, eu era simplesmente a Lola do William, que o sonho era ser bióloga, trabalhei como bióloga, e não, mas meu sonho é ser professora, então fui virar professora e, de repente, estou em lugares que eu nunca imaginei estar, pisar, olhar. Eu lembro que quando eu cheguei no Congresso Nacional, gente, eu passava a mão na parede. Ai, é cafona, mas eu fui lá, passava a mão na parede. Eu estou aqui. Conversando com as pessoas, no plenário, onde eles discutem, eu ficava, eu estou aqui. Sim, o Senhor me colocou lá. E o que eu quero dizer com isso? O Senhor usa os improváveis. Eu sou uma improvável. Eu sou uma gestação na adolescência, os pais se separaram, tinha tudo para dar errado, mas o Senhor escolhe os improváveis. E eu acredito que se você está aqui é porque você é um improvável de Deus. Com certeza a sua história, ela não é um mar de rosas, mas apresenta também espinhos. E durante o louvor, o Ministério de Altar trouxe alguns trechos que tocaram meu coração. Quando a canção disse assim, a glória me atraiu, tua presença me atraiu, a glória me atraiu. Gente, se vocês estão aqui numa quarta-feira, véspera de feriado, com essa chuvinha, irmãos, a glória atraiu. Porque hoje meu marido tinha um churrasco de trabalho e adiaram. Falei, foi a glória de Deus que atraiu. Que eu ia estar aqui sozinha. Então, assim, o Senhor sabe, o Senhor atrai, o Senhor muda os planos. Ele quer que você ouça a mensagem hoje, Ele quer aquecer o seu coração hoje, Ele quer mudar a sua história hoje. Que você saia daqui como uma bomba atômica na mão de Deus. Porque não adianta, irmãos, sermos só mais um em todos os lugares, mais um culto, mais uma cadeira esquentada. Não, o Senhor quer que nós hajamos onde estivermos. Porque nós não somos qualquer um, e hoje a gente vai ver isso. Amém? E aí, falando de improváveis, vamos pensar assim, Abraão. O que Deus quer com Abraão? Com uma mulher estéril. E aí ele fala assim, não, você vai ser pai de multidões. Nossa, se a gente não olha com os olhos de fé, se a gente olhar com nossos olhos humanos, carnais, que não conhecem Jesus, já fala, Deus está de sacanagem com o cara. A mulher dele é estéril. Mas não, Deus escolhe o improvável, para que a glória não seja nossa, para que a justificativa não seja humana. E aí também, se a gente pensa em Moisés, Moisés era para ter sido morto, mas aí o que aconteceu? O Senhor fez com que ele fosse para o rio e que ali a filha do faraó o resgatasse. Ele foi criado no mais alto escalão de saber, de físico, de tudo. E aí então ele passa por todos os processos da vida dele e tal, até que ele vai para o deserto. E ali, a sarça pegou fogo. E aí a canção fala, né? Que a sarça estava pegando fogo e a voz que saiu da sarça nos atraiu.
Irmão, você tem noção que Moisés estava ali anos e anos no deserto, vendo aquelas folhagens, tudo muito seco, e de repente o negócio não queimava. O que aconteceu? Ele ficou abismado, ele deve ter ficado até com medo. Mas aquela voz tocou o coração de Moisés. E Moisés foi então o libertador do povo. Então, o Senhor sabe de todas as coisas. Mesmo tendo a língua pesada, o Senhor o levantou como líder. Outra coisa, com 300 homens, ganharam uma guerra. Gente, humanamente é muita loucura. E outro ponto, Davi era o menor, era o excluído, mas foi o que foi levantado como rei, ao ponto que o povo de Israel, mesmo durante todos os reinados que largaram a presença de Deus, o Senhor tinha misericórdia por conta do coração de Davi. Então, o Senhor usa os improváveis. Se a sua história não é bonitinha, glória a Deus, porque você está aqui nessa noite e Ele transformou a sua história. E Ele te trouxe aqui, e Ele te atraiu. E não as luzes, as canções, a chuva, nada. O Senhor é quem nos atrai, amém? Em Romanos 4, o título aí da minha Bíblia, né? Está escrito, Abraão creu e foi justificado. E eu vou ler, acompanhe comigo a partir do 1. Portanto, que diremos sobre nosso pai humano Abraão? Se de fato Abraão foi justificado pelas obras, ele tem do que se orgulhar, mas não diante de Deus. Entretanto, o que diz a Escritura? Abraão creu em Deus e isso lhe foi creditado como justiça. Ora, o salário daquele que trabalha não é considerado como favor, mas como uma dívida. Todavia, ao que não trabalha, mas crê em Deus, que justifica o ímpio, sua fé lhe é creditada como justiça, ou seja, justificação. Assim também, Davi fala da bem-aventurança do homem a quem Deus leva em conta a justiça independente de obras. Versículo 7. Como são felizes as pessoas que têm suas transgressões perdoadas, cujos pecados são cancelados. Bem-aventurado aquele a quem o Senhor jamais cobrará o preço do pecado. Essa imensa felicidade é destinada apenas aos que fizeram a circuncisão ou é também oferecida aos incircuncisos? Pois já afirmamos que, no caso de Abraão, a fé lhe foi creditada como justiça. Em que momento lhe foi creditada? Antes ou depois de ter sido circuncidado? De fato, não foi depois, mas antes da circuncisão. Sendo assim, ele recebeu a marca da circuncisão como um selo da justiça que ele tinha pela fé, quando ainda não era circuncidado, para que fosse pai de todos os que creem, ainda que não tenham sido circuncidados, a fim de que a justiça fosse creditada também a favor deles. Ele é igualmente pai dos circuncisos, que não apenas passaram pela circuncisão, mas que também caminham sobre as marcas dos passos da fé que demonstrou nosso pai Abraão antes de ser circuncidado. Porquanto não foi pela lei que Abraão ou a sua descendência recebeu a promessa de que ele havia de ser herdeiro do mundo. Ao contrário, foi pela justiça da fé. Pois se os que vivem pela lei são herdeiros, a fé não tem valor e a promessa é nula. Porque a lei produz a ira, mas onde não há lei, também não pode haver transgressão. 16. Por esse motivo, a promessa procede da fé, para que seja de acordo com a graça, a fim de que a promessa seja garantida a toda a descendência de Abraão, não somente a que é da lei, mas igualmente a que é da fé que Abraão teve. Ele, portanto, é o pai de todos nós, como está escrito: eu o constituí pai de nações. Ele é o nosso pai aos olhos de Deus, em quem Abraão depositou sua fé. O Deus que dá vida aos mortos e convoca à existência elementos inexistentes como se existissem. Abraão, crendo, esperou contra todos os prognósticos desfavoráveis, tornando-se assim pai de muitas nações, como ficou registrado a seu respeito. Assim será a sua descendência. Até aí. Irmãos, aqui conta sobre Abraão. Abraão, ele não foi eleito ali como um justificado, a fé dele foi creditada antes dele circuncidar. Aqui a gente está falando de dois tempos. Antes de Jesus, havia o tempo da lei, ou seja, a lei estabelecia o que era certo e o que era errado. E o povo de Deus era apenas aqueles
que tinham a circuncisão. Era a aliança que eles tinham. Mas a partir do momento que Abraão creu, antes mesmo da circuncisão, foi acreditado justiça sobre ele, ou seja, ele foi justificado. Nós somos justificados hoje, mesmo sem a circuncisão, porque Cristo Jesus veio e ele foi a remissão dos nossos pecados. Ele foi ali o Cordeiro sem mácula, sem a necessidade de uma aliança de sangue humano, porque foi o sangue de Cristo Jesus. E o que eu quero trazer aqui, irmãos, é que não foi só para Abraão essa justiça. Essa justiça está sobre as nossas vidas. É a justificação por Cristo Jesus. Retomando o versículo 18, diz assim: Abraão, crendo, esperou contra todos os prognósticos desfavoráveis, tornando-se assim pai de muitas nações, como ficou registrado a seu respeito. Irmãos, Abraão era esposo de uma mulher estéril e Deus disse a ele: você vai ser pai de multidões, você vai ser pai de nações. E como que Abraão ficou? O coração dele creu no Senhor. Simplesmente assim. Ele acreditou. Por que ele acreditou? Porque não era para qualquer um. E aí diz assim que Abraão depositou a sua fé em Deus. Que Deus é esse? Dá vida aos mortos e convoca à existência o inexistente. Irmão, se você está aqui por conta desse Deus, glória a Deus. Mas se não é, reveja os seus conceitos. Nós precisamos trazer à memória o tempo inteiro quem é esse Deus. Eu, por muitas vezes, me vi apostatando da fé. O que é isso? Vivendo a vida conformada, só vivendo a vida de igreja, uma vida religiosa. Isso aqui é muito legal, é importante nós termos o culto. Eu estava até pensando, Deus, mas por que a gente sempre recebe a mesma palavra, a mesma exortação? Quem aqui sabe que não pode roubar, levanta a mão. Quem aqui sabe que não pode matar, levanta a mão. Quem aqui sabe que não pode adulterar, levanta a mão. Quem aqui sabe que tem que orar e buscar a Deus em primeiro lugar, levanta a mão. Muito bem, a gente pode encerrar o culto. Porque essa é a palavra de Deus. Fim. E eu entrei em um questionamento com Deus no meu devocional dessa semana. Por que a gente tem que falar tanto? Por que a gente tem que vir ao culto mais de uma vez por semana? Porque nós precisamos inculcar. Nós temos uma guerra constante entre carne e espírito o tempo inteiro. E por mim, eu falaria para o pastor Márcio: olha, pastor, que bênção o senhor me chamar, mas véspera de feriado, né, pastor? Chuvinha. Estou esperando, né, para ter uma noite romântica com meu marido, assistir um filme. Não, irmãos, é guerra, é o meu propósito, é o meu chamado, vamos para cima. E igreja, a gente precisa lembrar quem é o nosso Deus. Quem é esse Deus? É o Deus que dá vida aos mortos. Antes de Cristo Jesus, nós estávamos mortos para Deus. Mas o Senhor nos ressuscitou. E também é o Deus que convoca à existência o inexistente. E a fé, ela vai trazer isso. A gente acredita que Jesus ressuscitou? Quem acredita, levanta a mão. Muito bem, vamos participar do culto, para não dormir, muito bem. Nós acreditamos, mas quem aqui conheceu Jesus? Quem estava lá no dia que ele morreu e ressuscitou? Ninguém. A gente acredita naquilo que foi trazido ao longo do tempo. Mas o Espírito nos revela. Eu tenho certeza, eu tenho convicção que tudo isso aconteceu. Eu creio que o Espírito Santo é verdadeiro e ele mora dentro de mim. Eu creio, eu tenho convicção, eu tenho experiências com Deus que subsidiam a minha fé. E o milagre, ele procede à fé. Então nós precisamos ter fé e depois o milagre vai acontecer. Você precisa de um milagre, irmão? Eu estava pensando lá em casa, porque eu até escrevi no papel, Deus começou a ministrar meu coração na hora da oração. Eu preciso de milagres, mas como que está a minha fé? E aí eu comecei a lembrar, eu não estava mais lembrando que Deus é o que dá vida aos mortos. Eu não estava mais na minha memória latente que Ele convoca a inexistência. A existência, o que é inexistente. Às vezes nem estava isso na sua cabeça hoje. Você pode lembrar de várias questões, mas às vezes aquilo que é do Senhor, aquilo que ativa a nossa fé, fica em segundo plano. A gente sabe, mas a gente não fica, que aquilo fique queimando. Como a palavra de Deus fala sobre acumular brasas sobre a cabeça. O que é isso? Pensa um monte de carvão pegando fogo na sua cabeça agora. O tempo inteiro você ia tentar tirar. Isso é inculcar alguma coisa na cabeça, é deixar queimar. Meu Deus é um Deus de milagre. Meu Deus é um Deus de milagre. Foi cantado aqui. Eu creio. Minha vontade era falar: igreja, vamos com o ministério de altar. Meu Deus é um Deus de milagre.
Sabe, eu creio nesse Deus, eu creio nesse Deus. E nós precisamos deixar isso forte dentro de nós. Porque quando isso não está ativo, aí a gente começa domingo, segunda, terça, quarta, e a nossa fé vai desmorecendo, a gente vai desfalecendo. E o Senhor não quer isso para nós, amém? Glória a Deus. Continuando, no 19... Sem desfalecer na fé, reconheceu que o seu corpo físico perdera a vitalidade de outrora, pois já contava cerca de 100 anos de idade, e que também o ventre de Sara não tinha o vigor do passado. Crendo, esperou sem perder a fé. Crendo, ele esperou. Dificuldade. Eu e o William, a gente está na vida fitness agora, né? Nossa! E aí a gente malha. E eu falo, meu Deus, minha pochete está aqui ainda, Deus. Aí eu falei até para ele, acho que a gente podia ir atrás daqueles negocinhos que aplica, que fica rapidinho, né? Aí o Espírito Santo falou, meu Deus, você está sendo meu eu, né? Você está precoce até na academia, ansiedade até na academia. Nós precisamos aprender a esperar. Abraão esperou por anos e, de certo, ele olhava assim, falava, eu já estou velho. Olhava para a esposinha que era mais nova que ele, falava, a bichinha também está velha. Mas a palavra de Deus, que é digna de todo crédito, diz que ele, crendo, esperou sem perder a fé. E eu tenho certeza que vieram coisas na cabeça dele de tudo isso, mas ele não desfaleceu. Contra todos os prognósticos desfavoráveis. Irmão, tem tudo para dar errado. Tudo. Porque a gente tem o pior inimigo de todos os tempos. Porque ele é invisível, ele pode passar a parede, ele pode tocar coração de pessoas e tem tudo para dar errado. Mas a gente tem um Deus poderoso, que ele faz o quê? Dá vida aos mortos e traz à existência o que é inexistente. Que nem lá, eu estou lutando por tanta coisa, e eu só tenho negativa. Eu sou reconhecida nacionalmente, não sou reconhecida na escola que eu trabalho. Eu sou reconhecida, cara, tudo tem negativa. Aí eu chego em casa, às vezes choro. Aí o William olha para mim, não, sacode a poeira e continua. E é isso, irmãos, tudo para dar errado. Mas a gente tem um Deus que levanta os mortos, ressuscita os mortos, e ele traz a existência o inexistente. Então só creia, tudo vai dar certo, amém? No 20, mesmo considerando tudo isso, não duvidou, nem foi incrédulo quanto ao que Deus lhe prometera, mas pela fé se fortaleceu, oferecendo glória a Deus. 21, estando absolutamente convicto de que ele era poderoso para realizar o que lhe havia prometido. Então ele não duvidou e nem foi incrédulo, mas a fé o fortaleceu. Irmãos, não vai ser pela força do seu braço, não vai ser pela circunstância que você está passando, é pela fé. A fé traz a plenitude. E quem que vai subsidiar tudo isso? A palavra. É a palavra que limpa, é a palavra que escuda, que fere, é a palavra de Deus. E pela fé, ele foi fortalecido, porque ele vivia a plenitude. Ele tinha uma fé tão intensa, porque ele cria, ele conhecia o Senhor. E como nós conhecemos o Senhor hoje? A partir da palavra de Deus. Porque eu estou animada, eu estou esperançosa, eu estou cheia de fé hoje, porque a palavra de Deus gerou isso em mim. Porque se eu não tivesse buscado o Senhor, eu ia chegar aqui, ler a ministração que eu já tinha montado, amém, aleluia, pela misericórdia do Senhor manifestaria. Mas pela palavra, pela fé, pelo agir do Espírito Santo, ele muda o ambiente, amém? Dando glória a Deus. Ele não quis conquistar Deus pelas suas obras. Então não adianta você cantar, tocar, dançar, tirar o dízimo, fazer tudo na igreja, limpar a igreja, viver na igreja, se você não tem vida com Deus. Deus não te quer apenas na igreja, Deus te quer no secreto, Deus te quer atuando na sua área do trabalho, da família. Então, aqui diz que dando glória a Deus, ou seja, primícia a Deus, pensando em Deus em primeiro lugar, e não pela força do braço. Vai pela força do braço, você vai cansar. Mas quando a gente vai pelo Senhor, no nome do Senhor, a gente continua. E Abraão estava convicto na promessa. Qual é a sua promessa, irmão? Eu tenho visto na minha vida, às vezes eu fico, cara, qual é a minha promessa? Qual é o meu propósito? Para onde eu tenho que ir? E lá em casa somos diferentes. Eu sou mais sanguínea, não penso tanto e ajo mais. O William é mais fleumático, então ele pensa mais e ele vai agir menos. E a gente estava conversando sobre isso. E aí, o que a gente tem
o que a gente pensa sobre isso? E às vezes eu nem penso, eu só vou vivendo. E a gente precisa parar. Qual é a promessa de Deus para a minha vida? O que Deus tem para a minha vida? Por que eu estou aqui na Terra? O que eu tenho feito? Irmãos, são perguntas que a gente tem que saber responder. Chega um incrédulo para você e fala, mas por que você vai para a igreja? Aí você fala, não, é porque Jesus me salvou. Tá, mas e o que mais? E o que mais? E como você age? Essa é a teoria, mas e a prática? Como funciona? Então, nós estamos convictos na promessa? A promessa da vida eterna, que Jesus vai voltar? Olha o cenário que nós estamos vivendo, irmãos. É desesperador. A vontade é simplesmente entrar debaixo da coberta e ficar lá esperando o arrebatamento. Mas não é isso que o Senhor quer. Gera esforço. É como se a gente nadasse contra a correnteza. Dentro da área que eu estou, na educação, toda a ideologia que está hoje regendo a educação, infelizmente, é uma ideologia contra a família, contra os nossos princípios. E aí eu me posicionei e me levantei e tenho remado contra essa correnteza. Irmãos, eu tomo caldo quase todo dia. É como se eu soubesse nadar, mas é tanta água, é como se eu estivesse nadando contra as cataratas do Iguaçu. É desesperador, é desestimulante, mas eu estou convicta na promessa que eu vou para o céu e vai chegar os últimos tempos onde a gente vai ganhar muitas vidas para Jesus. E eu não posso parar. Se todo mundo parar e cruzar o braço, a gente vai mudar o quê? O que a gente vai ser de diferença? Nada. E eu não quero ser mais uma. Se você quer ser mais uma, amém, eu respeito a sua opinião, mas eu vejo que nós somos chamados para sermos agentes de transformação. Nós somos os braços de Cristo, nós somos os pés de Cristo, e dentro do corpo, se você não faz de acordo com a palavra de Deus, você ou é um vírus, né, que cola e vira uma verruga, ou você é um câncer. Então nós precisamos pensar no corpo de Cristo, alinhados e ajustados ao propósito. Amém? Glória a Deus, vamos lá. De 22. Por essa razão, isso lhe foi atribuído como justiça. 23. Todavia, não é somente para ele que essas palavras, isso lhe foi atribuído como justiça, foram registradas, mas igualmente para todos nós, a quem Deus concedera justificação, a nós que cremos naquele que ressuscitou dos mortos, a Jesus, nosso Senhor. Irmãos, não foi só para Abraão, ele é o pai da fé, ele recebeu justiça. Todos nós estamos justificados. Nós estamos justificados. É como se eu errasse com alguém aqui e eu não precisasse nem lá pedir desculpa. Já está justificado. E como cita o texto aqui que Davi disse, como são felizes as pessoas que têm suas transgressões perdoadas, cujos pecados são cancelados. Bem-aventurado aquele a quem o Senhor jamais coroará o preço do pecado. Irmãos, se o Senhor cobrasse um pouquinho daquilo que você fez, seríamos fulminados. Mas o Senhor nos deu a graça da justificação. Jesus morreu. Eu não sei se vocês assistiram aquele filme da Paixão de Cristo. E ele vem com os cravos para pôr na mão. Eu imagino a dor de um humano. Ele era humano, era o Deus encarnado. A dor de Jesus. Ele morreu. Ele morreu. Ele apanhou por você e por mim. Ele sofreu muito, irmãos. Muito, muito, muito. Mas foi por mim e por você. Ele foi para lá, para que a gente pudesse viver essa vida aqui, tranquila. E o que eu quero alertar nessa noite é para a gente não viver conformado, mas precisamos ser inconformados. Porque aqui, o Senhor Jesus, Ele conquistou essa justificação para nós. E isso é incrível, é maravilhoso sermos justificados. Mas o Senhor não quer que sejamos apenas justificados, mas que sejamos inconformados. Porque o justificado, ele pode sentar e viver a vida dele justificado. Mas o Senhor quer que sejamos instrumentos dele na vida de outras pessoas. Abra comigo, por favor, em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 1.
2 Timóteo 3:1. Diz assim: sabe, entretanto, disso, nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Quem aqui está vivendo tempo terrível, levanta a mão. Não está fácil. Não é fácil. É terrível. E o Senhor Jesus já tinha dito lá em Mateus que os últimos dias seriam como os dias de Noé. Então, eu trouxe Abraão para falar que a nossa fé precisa estar ativada, porque é somente pela fé que nós vamos viver e provar dos milagres, mas que nós não somos apenas justificados, mas precisamos ser inconformados. Por que inconformados? Conforma é ter forma. Então, se eu quiser fazer algo quadrado, eu posso usar isso aqui como forma, meio retangular. Eu vou gerar forma. O Senhor quer que a gente não seja conformado. Ele quer que a gente saia do padrão do mundo. E como que a gente vai fazer isso? Vivendo uma receita de bolo, que está num livrinho que alguns estão na mão aí, chamado Bíblia. É assim que a gente vai viver inconformado. Então, nos últimos dias, seriam como os de Noé. O apóstolo Paulo falando para Timóteo, que era um jovem, posicionado, líder. Timóteo, os últimos dias vão ser terríveis. Se prepara. Jesus já tinha dito, galera, não vai ser fácil, vai ser como os dias de Noé. E aí eu quis trazer como que eram os dias de Noé. E aí ele fala assim, que os dias de Noé, antes do dilúvio, né, o povo levava a vida comendo e bebendo, casando-se e oferecendo-se em matrimônio, até o dia em que Noé entrou na arca. As pessoas nem notaram, até que chegou o dilúvio. O que eu quero pontuar aqui é que eles viviam uma vida normal. Quem aqui comeu hoje? Levanta a mão. Participa do culto, glória a Deus, comendo e bebendo, vivendo normalmente. Então a gente está vivendo os dias de Noé, a gente está comendo e bebendo. Mas o Senhor não quer que sejamos assim, porque ao entrar na arca, ninguém notou, até que chegou o dilúvio. E então, a palavra que Jesus traz é, portanto, ficai igualmente vós alertas, pois o Filho do Homem virá no momento em que menos esperais. Se nós já estamos notando que os dias estão terríveis, e a gente já está parecendo como os dias de Noé, é momento de ativar o alerta, e não ficar como nos dias de Noé. E então, a vida normal nos torna desapercebidos. Fala para a pessoa do seu lado aí. A vida normal nos torna desapercebidos. Isso, eles viviam a vida normal. Quando não nos atentamos ao padrão celestial, não traçamos metas, nos tornamos desprezíveis a Deus, como a igreja de Laodiceia, mornos. Quando a gente não tem um propósito, quando a gente não vive a vontade de Deus, quando a gente vive uma vida normal, conformada, a gente simplesmente se torna desprezível a Deus, despercebíveis. Porque Deus diz ali em Apocalipse, a igreja de Laodiceia, que melhor é que você fosse quente ou frio, mas você é morno e eu estou a ponto de vomitar. Então, quando nós estamos insignificantes, nem quentes nem frio, vivendo a vida normal, conformados, o Senhor nos despreza. Ele não quer isso, porque a gente só põe para fora aquilo que faz mal, aquilo que não combina com o que está dentro. Então, nós precisamos nos atentar a isso. E outro ponto é que fala que na igreja de Laodiceia, eles eram pobres, cegos e que estavam nus. E aí Deus pega e fala assim, mas eu tenho para você um conselho. Adquire de mim o ouro refinado no fogo, a fim de que te enriqueças, você que é pobre. Roupas brancas para que possas cobrir a tua vergonha e nudez, já que você está nu. E que compre o melhor colírio para que ao ungir os teus olhos possa enxergar claramente, você que é cego. Então, nós, quando não estamos vivendo uma vida de fé, quando a gente não entende a justificação e a gente está vivendo uma vida conformada, normal, a gente é simplesmente esse, pobre, cego e nu. A gente só pensa nas dívidas, a gente só pensa que a gente tem que ganhar dinheiro, que a gente tem que pagar, que a gente tem que fazer, que a gente tem que comer. E aí a gente entende que a gente é cego, porque a gente só enxerga aqui, ó, na superficialidade. E hoje eu estava dando aula para os meus alunos, e existe uma lei chamada lei do uso e desuso. Se você usa, o membro desenvolve. Se você não usa, ele atrofia. E se a gente pensa num peixe que vive lá no fundo do oceano, que é escuro, ele não precisa dos olhos, porque ele não vai enxergar nada mesmo. Então o olho atrofia. E eu vejo que quando a gente vive a dependência de Deus, a gente não precisa mais enxergar isso aqui. A gente pode deixar o Senhor nos guiar.
E é isso que o Senhor quer, Ele quer nos levar, Ele quer nos guiar. Por isso que Ele fala do colírio. Deixa eu mudar a sua visão, deixa eu te transformar nessa noite, deixa eu cobrir a sua nudez, deixa eu te dar as riquezas verdadeiras, porque no céu a gente vai pisar no que hoje a gente corre atrás. Amém? A vida normal te conforma e deixa a sua natureza carnal se desenvolver. Em 2 Timóteo, ele traz algumas características do homem dos últimos dias. Vamos ver se essa Bíblia está atualizada. No 2 Timóteo 3:2 diz assim: os homens amarão a si mesmos, serão ainda mais gananciosos, arrogantes, presunçosos, blasfemos, desrespeitosos aos pais, ingratos, ímpios, sem amor, incapazes de perdoar, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, inconsequentes, orgulhosos, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, com aparência de piedade, todavia negando o seu real poder. E aí o Senhor fala: afasta-te, portanto, desses também. Irmãos, quando a gente vive uma vida conformada, normalzinha, a gente não nota o agir de Deus. E a gente deixa que a nossa natureza carnal, como eu disse, é uma luta carne e espírito. Aí o espírito vai ficando menor, pequeno, e aí então a nossa carne vai respondendo à nossa natureza humana. E assim, não sei vocês, mas quando eu estou com fome, eu vejo a natureza humana assim, raiz. Eu fico brava, irritada. Minha vontade é pegar qualquer um e esganar. Porque é a minha natureza carnal. Não sei se vocês conhecem alguém assim, tá vendo uns cutucões. É isso. Então, o Senhor, Ele quer que nós não perdamos o nosso real valor. Aí, no final, no versículo 5, Ele fala: com aparência de piedade, todavia negando o seu real poder. Que real poder que nós temos? A piedade, a vida piedosa, misericordiosa. Quando o nosso coração ele está voltado à vontade de Deus. E essa influência viva e regeneradora e santificadora de Deus que é a piedade. E a gente demonstra isso. Quantos aqui estão maus, mexidos, emotivos por conta das vítimas lá em Israel? A gente sabe que está acontecendo um monte de coisa lá. Mas, irmãos, diante de vocês, hoje, nem pensei em Israel. Nem lembrei de vítima. Nem orei por vítima. Hoje eu estava com a cabeça em 220 nas minhas coisas. E, às vezes, a minha piedade vai ficando de lado. Mas o Espírito Santo, na hora do nosso devocional, ele traz à tona. E aí ele nos mostra, ora um pelos outros, lembra da sua irmã tal. E aí o Espírito Santo me moveu a orar por uma irmã, mandei para ela: olha, o Senhor falou isso comigo. Nossa, Lola, era o que eu precisava. Isso é o corpo de Cristo. E nós precisamos disso, amém? Então, quem habita em você? É o agir de Deus. É a voz que estava na sarça queimando. É esse Deus poderoso que vai ativar a sua fé nessa noite, amém? Glória a Deus. E o que eu quero perguntar para você: você está conformado, amoldado com esses dias? Você está com alguma característica do homem carnal? Como que está a máscara? Você está com máscara no seu rosto? Você está com cara de crente, jeito de crente, andando igual crente, falando crentez? Como que está aí dentro? Não sejamos sepulcros caiados, pintadinho por fora, mas por dentro podres, irmãos. Não adianta, com uma fé vazia, sabe? Então, a gente precisa ativar, nós precisamos pensar, nós precisamos ser atraídos pela presença de Deus. Só o terninho, só a Bíblia debaixo do braço não leva para o céu. E a gente está nos últimos dias. Mas grandes coisas o Senhor fará essa noite, amém? Ele vai começar a nos ativar, Ele vai trazer o avivamento, em nome de Jesus. Mesmo que os tempos sejam horríveis. E como a palavra de Deus diz aí em 2 Timóteo 3,12, de fato, todas as pessoas que almejam viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidas. Nós vamos passar por tempos ainda piores, se preparem, porque aí é chegado sim o tempo do Senhor Jesus. E a gente tem que sofrer e padecer, louvando ao Senhor, sendo grato. E a pastora trouxe aqui, em todo o tempo, no tempo de luta, no tempo de morte, no tempo de aflição, no tempo de catar pedra, no tempo de não gastar. A gente tem que ser grato, porque toda a glória é ao Senhor. Abraão, mesmo vivendo tudo aquilo, sem filho, sem nada, ele dava glória a Deus. Amém? Glória a Deus, então. Porquanto Deus não nos concedeu o espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Não tenha vergonha, comece. Seja aquele que é fora da caixa, seja o inconformado.
Seja aquele que na dor, que todo mundo está esperando você viver só na angústia, seja aquele que glorifica a Deus. Seja aquele lá no meio que está todo mundo fazendo o que é errado, na corrupção, seja o diferentão. Seja aquele que dá o rosto e fala, não, eu não vou fazer isso. Eu não compactuo com isso. Eu sou diferente. Porque a gente só vai viver isso quando a gente tiver fé para crer no nosso milagre, na nossa promessa, que o Senhor Jesus virá. E o Senhor é o justo juiz, é aquele que conhece o nosso coração. Ana chorava na dela, padecendo, ela só queria um filho. E aí o sacerdote, alguém de renome eclesiástico, chegou para ela e falou, você está bêbada dentro do templo? Acho que se falasse para mim, eu ia falar, irmão, qual que é? Olha só. Não, ela foi ainda humilde e ela apresentou diante dele a dor dela. Então o que eu quero dizer, irmãos, o Senhor é o que vê todos os momentos. Creia, acredite, posicione-se em nome de Jesus. Escolha ser amigo de Cristo. Em Filipenses 3,19 diz assim, o fim dessas pessoas que são carnais é a perdição. O Deus deles é o estômago e o orgulho que eles ostentam fundamenta-se no que é vergonhoso. Eles se preocupam apenas com o que é terreno. Ou seja, são os cegos, são os pobres, são os que estão nus. Mas quando nós vivemos o padrão celestial, a estatura do varão perfeito é o nosso objetivo. Nós passamos por isso. Nós vivemos longe da apostasia, ou seja, longe de viver só sentado na igreja. Em nome de Jesus, seremos plenos na tribulação. Queria te convidar a ficar em pé, em nome de Jesus. Chamar o ministério de altar para me ajudar. Diante da tribulação, diante de tudo isso que eu pontuei, o Senhor quer que a gente viva a plenitude da palavra, para que a gente creia verdadeiramente na fé. A fé que Abraão depositou. E como a gente vai viver isso? Na plenitude da palavra. Em 2 Timóteo 3,16 diz assim, toda a Escritura é inspirada por Deus e proveitosa para ministrar a verdade, para repreender o mal, para corrigir os erros e para ensinar a maneira certa de viver. Irmãos, principalmente, ministrar a verdade. A verdade foi dita hoje. Vocês são injustificáveis diante de Deus, porque a verdade foi dita. Mas ela é inspirada por Deus para repreender o mal e para corrigir os erros. Existe algo do homem carnal aí dentro de você? É hora de nós corrigirmos, nos arrependermos, porque o Senhor é bom. E por que o Senhor quer isso de nós? No 17 diz, a fim de que todo homem de Deus tenha capacidade e pleno preparo para realizar todas as boas ações. O Senhor nos quer uma geração inconformada, que gera vida, em nome de Jesus, que tem fé. Mas e nos tempos terríveis, como que a gente vai ter boas ações? A palavra de Deus diz, porquanto chegará o tempo em que não suportarão o santo ensino, ao contrário, sentindo coceira nos ouvidos, reunirão mestres para si mesmos, de acordo com as suas próprias vontades. Tais pessoas se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para os mitos. Eles não querem mais o santo ensino, eles não querem mais a família, eles não querem mais a igreja, mas o Coliseu também não queria. A perseguição não queria, mas é daqui que vão sair os inconformados. É daqui que vai sair a esperança. Somos nós a geração eleita. Nós vamos ocupar os lugares onde o Senhor terá o nome estampado. Grandes personalidades, pessoas certas, justas e retas em todas as áreas. Em nome de Jesus. Em Timóteo, o apóstolo Paulo diz assim, tu, no entanto, ser equilibrado em tudo, suporta os sofrimentos, faze a obra de um evangelista e cumpre o teu ministério. O Senhor te chamou não para ser mais um, mas para ser a diferença. Os tempos são maus, está sendo terrível. Dói, é horrível, irmãos. Mas nós fomos chamados, nós temos fé, a fé de Abraão. A fé que é uma no Senhor, no Deus poderoso, que ressuscitou mortos, que traz à existência o que não existe. Se você precisa de milagre, coloca diante do Senhor. Aquilo que te incomoda dentro do seu coração, coloca diante do Senhor, do teu Deus, do Deus de maravilhas, do Deus que é o eterno Deus, o verdadeiro,
aquele que criou céus e terras. Ele criou, Ele disse: haja luz. E esse poder está dentro de nós. E nós precisamos acreditar de verdade, irmãos. Acredita, põe em prática a sua fé. Mesmo que esteja doendo, mesmo que esteja difícil, mesmo que esteja corrido. Abraão tinha tudo desfavorável, mas ele não desacreditou. Em nome de Jesus, feche os seus olhos. Eu creio que o Senhor quer nos afirmar nessa noite. Ele quer nos chamar de volta para o centro, porque nós precisamos, todos os momentos da nossa vida, do nosso dia, nos lembrarmos que somos filhos, nos lembrarmos que necessitamos do Senhor, que somos carentes da graça dEle. E Ele vai nos lembrar que Ele é o nosso Deus, que a graça dEle é suficiente, que com braços de amor Ele vai nos abraçar nessa noite, e Ele vai nos fazer entender que nós somos dEle, que nós somos dEle, que nós somos dEle. Somos improváveis, Senhor, mas estamos diante de Ti. Que o Teu Santo Espírito comece a ministrar dentro de nós aquilo que é necessário. Nos ajude, Espírito Santo, a romper com as nossas próprias barreiras, com as nossas debilidades, com as feridas que existem ainda dentro de nós. Fala conosco, Pai, durante esse louvor, em nome de Jesus. Fui escolhido por Ti, fui separado para Ti. Quem sou eu? Escolha de ninguém, jamais alguém olhou pra mim. Quem sou eu para Ti? Escolhido, incapaz, mas vencedor em Ti, Senhor. Oh, 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 escolhido, incapaz, mas vencedor em Ti, Senhor. Oh, 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 oh. Improvável, mas
Senhor, nós estamos aqui, nós nos colocamos diante do Senhor, Pai, porque nós queremos viver milagres, nós queremos viver aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Nós nos arrependemos, Senhor, por tudo aquilo que é carnal, que ainda está latente dentro de nós. Nós apresentamos diante de Ti tudo aquilo que ainda está impedindo da plenitude, Pai, vir sobre as nossas vidas. Nos perdoe por nos deixar levar pela rotina. Nos perdoe, Deus, sermos como nos dias de Noé, conformados, vivendo ali a normalidade. Nos faça, Senhor, em nome de Jesus, inconformados. Irmãos, a palavra de Deus diz assim: se fielmente obedeceres a palavra do Senhor teu Deus, tendo o zelo de seguir todos os seus mandamentos, que neste dia o Senhor ordena, Ele te exaltará sobre todas as nações da terra. O Senhor fará de ti a cabeça das nações e não a cauda. Se obedeceres aos mandamentos do Senhor teu Deus, que neste dia te ordeno, para os guardar e cumprir. Sendo assim, estarei sempre por cima e nunca por baixo. Irmãos, fomos chamados para ser cabeça e não cauda. Diz assim: eu sou cabeça, eu sou forte, eu vou vencer, eu sou justificado, eu sou curado, eu sou livre, em nome de Jesus. Irmãos, vamos cantar aquela canção do deserto, Deus de milagres, amém? Se puder projetar, a gente vai cantar com todo o nosso entendimento, porque a gente crê nesse Deus, amém? E aí nós vamos tomar posse das nossas promessas, em nome de Jesus.
Obrigada porque o Senhor está aqui conosco, porque o Senhor é um Deus de promessa e o Senhor disse: onde 2 ou mais estivessem, ali o Senhor estaria. Obrigada porque o Senhor avivou a nossa fé, o Senhor nos lembrou daquilo que o Senhor é para as nossas vidas. O Senhor é o Deus que ressuscita os mortos, é aquele que traz a vida, a existência o que não existe. Pai, em nome de Jesus, nos ajude a lembrar disso todos os momentos, em todos os momentos. Nos ajude a glorificar o Senhor, porque o Senhor é o nosso Deus, é o Deus da promessa, é o Deus que é Deus verdadeiro, é aquele que é digno de toda a confiança, é aquele que trouxe a justiça, a justificação sobre as nossas vidas. Nos traz a alegria, Deus, de sabermos que o Senhor não nos condenará, não trará ira sobre nós, porque Jesus morreu por nós, Pai. Obrigada por essa noite. Abençoa essa casa de oração, Deus. Que venha o teu tempo, Deus, sobre este lugar. Em nome de Jesus, nós declaramos, Pai, como uma mulher gera vidas. Que o Senhor faça com que as ovelhas que estão aqui, com os filhos que estão aqui, que comecem a gerar vidas, Deus. Que o Senhor traga uma unção de gerar, de multiplicar. Pai, abençoa esse lugar, para que nunca falte nada, para que o Senhor guarde e livre de todo mal, que o Senhor dê ordem aos teus anjos que acampem ao redor deste ambiente, ao redor das nossas casas. Livra-nos, Deus, nesses tempos maus que virão. Livra-nos, Deus, da perseguição, Pai, mas ela acontecerá. Mas nos faça firmes, Deus, no Senhor, que as nossas raízes estejam profundas. Gera, Deus, substância dentro de nós, firmeza, uma fé firme, Pai, inabalável, em nome de Jesus. Obrigada, Senhor. Amém. Glória a Deus, irmãos. Glória a Deus, amados. Estendam as vossas mãos. Deus é sempre bom, amados. A gente às vezes não entende, mas Deus é bom. E Ele sempre tem nos dado oportunidade. Mesmo em meio ao caos e em meio à tempestade, Deus está lá, Ele é bom. Amém? Que o amor de Deus, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo de Deus revistam a vida de cada um de vocês, para que vocês vivam esse propósito
é que vocês tenham o propósito, que vocês sejam o propósito de Deus, no nome de Jesus. E a igreja do Senhor diz: amém. Glória a Deus.